seu nome era Liu Lang. E ele saiu para descobrir o mundo nas costas de uma tartaruga. Séculos atrás, nas tranquilas e místicas praias da terra de Pandaria, uma pequena tartaruga marinha eclodiu de seu ovo nas areias da Praia da Tartaruga, nas selvas de Krasarang. Nascida sob os auspícios de um mundo repleto de mistérios e lendas, ela começou sua vida de forma modesta, crescendo lentamente ao longo dos anos, até alcançar um tamanho notável. Em um dia fatídico, cerca de 800 anos antes da abertura do Portal Negro, a jovem tartaruga encontrou um pândarin chamado Liu Lang. Um encontro que mudaria para sempre o destino de ambos. Liu Lang era um pândarin curioso, movido por um desejo ardente de explorar o mundo além das fronteiras nebulosas de Pandaria. Embora os pândarins vivessem em harmonia com sua terra natal, uma pequena chama de aventura sempre queimava em seus corações. Liu Lang, determinado a saciar essa vontade de viajar, procurava um meio de deixar Pandaria e garantir um caminho de volta. Ele observou que as tartarugas marinhas sempre retornavam à praia onde nasceram, o que lhe deu a ideia de que poderia usar uma dessas criaturas como seu meio de transporte, assegurando que sempre pudesse retornar à sua amada terra. Na época, a tartaruga marinha não tinha nome. Quando Liu Lang estava se preparando para a sua grande jornada, ele comprou suprimentos no empório de Shenjin, em Meia Colina. O dono do estabelecimento brincou com Liu Lang sobre sua aventura iminente, sugerindo que ele levasse um guarda-chuva de bambu como proteção contra o sol e a chuva. Liu Lang, em sinal de gratidão, prometeu que nomearia sua tartaruga marinha em homenagem ao generoso mercador. Assim, a tartaruga passou a ser conhecida como Shen Jinsu. Com seus preparativos completos, Liu Lang partiu nas costas de Shen Jinsu, iniciando uma série de viagens épicas que se tornariam lendárias. A cada 5 anos, Liu Lang retornava a Pandaria, trazendo consigo histórias fascinantes sobre os lugares exóticos e maravilhosos que havia visitado. A cada retorno, Shen Jinsu demonstrava um crescimento impressionante, eventualmente tornando-se grande o suficiente para suportar uma colônia inteira e várias vilas em sua vasta carapaça. Na última viagem de Liu Lang, ele caiu em um sono profundo e eterno, e seu espírito se fundiu com Shen Jinsu, tornando-se parte inseparável da grande tartaruga. A partir de então, Shen Jinsu parou de retornar a Pandaria, apesar de ainda ser capaz de fazê-lo. Os pândares de Pandaria acreditavam que Shen Jinsu evitava a névoa que escondia o continente por causa da dor da perda de seu amado amigo Liu Lang. Os descendentes dos seguidores de Liu Lang, que Shen Jinsu carinhosamente chamava de netos de Liu Lang, continuaram a viajar nas costas da imensa tartaruga, explorando o mundo e mantendo viva a tradição de seu ancestral. Shen Jinsu cresceu ainda mais, atingindo proporções colossais, abrigando vilas, florestas e até pequenas cadeias de montanhas em sua carapaça. Os colonos chamaram apropriadamente esse lugar de A Ilha Errante. A vida na Ilha Errante era pacífica e esclarecedora. Jovens pândaris treinavam e aprendiam artes marciais, engajando-se em combates simulados enquanto exploravam os segredos e beleza de sua casa viva. No entanto, essa tranquilidade foi abalada quando a Ilha Errante se aproximou do redemoinho de Azeroth. O solo tornou-se instável, as colheitas começaram a murchar, e Shenzin parecia oscilar no oceano, flutuando de maneira irregular, possivelmente em uma espiral mortal. A situação se agravou quando Shen Jinsu foi ferido após uma colisão com a embarcação da Aliança Busca-Céu, que, devido à névoa espessa, não conseguiu evitar a grande tartaruga. O impacto desviou Shen Jinsu em direção à perigosa voragem. Os habitantes da ilha, incluindo os duendes Folhambar e a tribo de Rosen Fifeng, sentiram a mudança e começaram a causar problemas, roubando suprimentos dos pândaris locais e criando um ambiente de tensão. O mestre Shang-Chi, um sábio pândarin, percebeu a gravidade da situação e atribuiu a seus discípulos a missão de encontrar e unir os 4 antigos espíritos elementais. Essa união permitiria aos pândaris se comunicarem com Shen Jinsu, um feito não realizado há séculos. Os discípulos, determinados a salvar sua casa, dirigiram-se à floresta proibida de Peiwu, enfrentando numerosos desafios, incluindo confrontos com membros da Horda e da Aliança, além de afastar os horrores dos Saurox Escama Funda. Durante essa missão, Ji Pata de Fogo, um dos discípulos mais valentes, decidiu explodir o que restava da Busca-Céu,
na esperança de aliviar a dor de Shen Jinsu. Surpreendentemente, o plano funcionou até certo ponto, permitindo à grande tartaruga recuperar parte de sua estabilidade. No entanto, a ameaça ainda pairava sobre a ilha errante, exigindo uma solução mais permanente e eficaz. A situação se complicou ainda mais durante a terceira invasão de Azeroth, quando a Legião Ardente, liderada por Lady Kelestras, lançou um ataque devastador contra a ilha errante enquanto esta navegava nas proximidades. Os monges da Ordem do Templo Partido, que haviam se estabelecido na ilha, especialmente ao redor do Templo das Cinco Auroras, lutaram bravamente contra a invasão demoníaca. Kelestras, com seu exército demoníaco, invadiu as costas da grande tartaruga, ameaçando destruir tudo o que os Pandres haviam construído. Com o poder do Malte do Trovão, o grão-mestre do Templo Partido conseguiu derrotar Kelestras, e os monges expulsaram os demônios da ilha. A grande tartaruga, agora um símbolo de resistência e perseverança, continuou sua jornada pelos mares, carregando consigo os sonhos de seus habitantes. A ilha errante, sob a proteção vigilante de seus bravos defensores, navegava pelos oceanos, sempre em busca de novos horizontes e aventuras. Os Pandres da ilha errante honravam o legado de Liu Leng e Shen Jinsu, mantendo viva a chama da exploração e do aprendizado. Eles treinavam incessantemente, aprimorando suas habilidades marciais e espirituais, preparados para enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. A vida na ilha errante era uma contínua celebração da coragem, da sabedoria e da amizade, valores que Liu Leng e Shen Jinsu haviam encarnado em suas jornadas épicas. E assim, a história de Liu Leng e Shen Jinsu continuava a inspirar gerações de Pandrens. A grande tartaruga, com suas vilas, florestas e montanhas, navegava pelos vastos oceanos de Azeroth, um farol de esperança e determinação em um mundo sempre em mudança. Os Pandres, guiados pelos ensinamentos de seus ancestrais, exploravam os novos territórios, faziam descobertas e enfrentavam desafios, sempre prontos para defender sua casa e honrar o legado de seus fundadores. A ilha errante, uma maravilha viva, continuava sua eterna odisseia, levando seus habitantes a novos capítulos de suas vidas. A grande tartaruga, agora uma lenda viva, navegava pelos mares de Azeroth, um testemunho duradouro da força do espírito Pandaren e da beleza da amizade entre um homem e uma tartaruga. E assim, a história de Shen Jinsu e Liu Leng perduraria para sempre, uma saga épica de aventura, coragem e amor pela descoberta. É isso aí, deixe um like no vídeo e se inscreva, me ajude a manter vivo esse canal, e se quer ajudar ainda mais, se torne membro. Bom, é isso, valeu e até mais.